Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, esse textinho padrão falando, né, que se você apertar o like aqui embaixo, esse vídeo é mais divulgado. Se você gostar do vídeo, você aperta, né? Eu sempre gosto de destacar aqui, né? Eu não quero o seu like exatamente só pelo like. Eu quero que você goste do vídeo. Então, deixa o like aí embaixo. E se você gostar do conteúdo, quiser receber mais, se inscreve aqui no canal. Estamos neste momento exatamente, com 124 mil e quase 124.100 inscritos. Muito bom isso daqui, agradeço sempre a vocês pela moral que vocês me estão me dando. 124.047 inscritos. Muito valeu aí, muito valeu. Que abertura estranha. Mas vamos embora. Isso porque notícia desta terça-feira já. De que, na verdade, duas notícias do final do dia da segunda-feira, duas que vieram do Netflu e duas que falam de renovação. As duas do Paulo Brito, né? Então, só para poder citar a fonte depois não precisar ficar repetitivo, né? A primeira delas a gente vai falar sobre Hudson, um jogador que é titular, que, enfim, você pode ter todas as discordâncias sobre isso que eu vou falar, mas tudo que eu vou falar aqui são fatos, né? O Hudson é titular, é um jogador que participou de boa parte da campanha do Fluminense dentro do Brasileirão, né? Não é um jogador que foi pouco utilizado, nada disso. É um jogador que tá aí. A gente gosta ou não, é um jogador que participou de muitos jogos do Fluminense dentro do Brasileirão de 2020, dentro da temporada de 2020. Ele chega a perder a posição no final ali de fevereiro, mas recupera a sua posição e é titular no Brasileirão como um todo. Bem, Hudson concedeu coletiva na segunda-feira, né? E foi perguntado sobre ficar ou não. Ele disse que fica, que por ele fica, etc. Lembrando, o contrato de Hudson hoje com o Fluminense é de empréstimo. O Fluminense prorrogou esse empréstimo até o final do Brasileirão, mas o contrato dele é com o São Paulo. E ele ainda tem contrato de mais um tempo com o São Paulo, se eu não me engano, até o final do ano. Bem, o Fluminense está com empréstimo, paga uma parte do salário dele, nunca foi confirmada exatamente a quantidade de porcentagem, mas fica ali entre 50% e 60% do salário de Hudson, quem paga é o Fluminense. E aí, assim, hoje há interesse por parte do Fluminense de ficar com o jogador, há interesse, como foi dito, do jogador de ficar no Fluminense, e há interesse do São Paulo em não pagar o salário inteiro de Hudson, que é aí na margem, a gente lembrando, não tem o valor exato, mas fica na margem aí de 400 mil reais por mês. É interesse do São Paulo. O São Paulo não quer usar o jogador e, por outro lado, além de não querer usar o jogador, também não quer ficar pagando 400 mil até o final do ano. Então há a facilidade de haver o negócio. No entanto, o Netflu, né, publicou a informação de que os empresários, o atleta e etc. veem com melhores olhos ainda caso o Fluminense fique entre o G6, G7, enfim, vá jogar a Libertadores. E isso pode fazer uma diferença na renovação. Vejo isso como um problema, assim, pode ser uma solução para o Fluminense, do tipo, olha só, eu sei que você quer jogar Libertadores, então vamos conversar aqui de novo sobre salário. Na verdade, mas eu vejo isso como um problema, que é mais um jogador que o Fluminense está renovando sem ter um treinador, sem ter uma avaliação de um treinador que pode chegar, olhar para o Hudson. Esse contrato não vai ser renovado até dezembro, porque o contrato de 400 mil, o Hudson tem até dezembro. O Hudson não vai abrir mão desse contrato, sempre bom colocar isso na cabeça da galera. O Hudson tem direito a receber durante todo esse ano, vou fixar aqui nos 400 mil, tá? Mas não tem a exatidão do valor, só para a gente ter noção. O Hudson tem a receber entre janeiro e dezembro, seja do Fluminense, do São Paulo, ele tem esse contrato com o São Paulo, de janeiro a dezembro, 400 mil por mês. O que dá um total aí, como tem 13º e etc., dá um total aí de mais ou menos 4 milhões de reais até o final do ano. Né? Você tem descontos e etc., mas vamos fechar aqui em 5 milhões de reais, para poder ficar um valor exato. O Hudson tem 5 milhões de reais para receber até o final do ano. Ele não vai renovar por 2 anos, recebendo menos do que esses 5 milhões de reais que ele tem até o final do ano. Ou seja, ele não vai renovar por 2 anos, se ele recebe 400, por menos do que 200 mil. Porque ele tem já esse dinheiro todo a receber. Não sei se eu consegui ser claro. A gente analisa contrato mensal. Jogadores, diretores analisam o contrato como um bolo inteiro do que ele tem que pagar. E o jogador não vai prolongar o contrato abaixando o salário sem que nesse meio tempo aí ele ganhe alguma coisa. Então, assim,
tem esse medo também. Ou o Fluminense ofereceria um contrato um pouco mais largo para Hudson, que não é um jogador tão jovem e não é um jogador também que mereça essa confiança toda de que daqui a 2 anos vai estar jogando muito bem. E por outro lado, se oferecer um contrato curto, esse salário vai ser alto. Esse é o medo atual do Fluminense. E, quer dizer, não sei se esse é o medo atual do Fluminense, mas se não for, deve ser. Essa negociação tem que ser muito bem conduzida, além do fato de, falando de campo, o Hudson precisa ser avaliado pelo treinador de 2021, que a gente já sabe, todo mundo sabe, o Mário Bittencourt, presidente, também já sabe, ele pode não admitir, mas ele já sabe que não será o treinador da temporada 2021. Se Marcão alcançar o êxito, o Fluminense não vai voltar a jogar Libertadores 8 anos depois com o Marcão de treinador, e caso o Marcão não alcance a Libertadores, aí é meio óbvio que ele não fica. Então o Fluminense precisa se adiantar nesse momento mais do que essa renovação por um treinador. Dito isso, outra renovação. Antes dela, eu vou falar rapidinho de um XBet, que patrocina aqui o canal, e que o link está aqui na descrição. Você clica no link, vai lá, faz a sua aposta. É uma aposta que, com certeza, eu te dou uma dica, não façam apostas tão arriscadas quanto renovar com o Hudson por 3 anos, porque aí provavelmente você vai dar ruim, né? Então assim, vai lá, procura odds, tem sempre odds interessantes lá no XBet, coloca lá o seu dinheiro e faça as suas apostas, beleza? O link na descrição. Falando agora sobre a outra renovação, que é Caio Paulista. E aí, meu amigo, sobre Caio Paulista, ela é um pouco mais simples. Eu ia falar que era um pouco mais complicado, mas na verdade não, é um pouco mais simples. Por quê? Caio Paulista também está emprestado, pertence a Tombense, enfim, de Eduardo Duran, muito famoso e etc. Está emprestado também ao Fluminense, mas esse é um pouco mais simples, né? Não é que a Tombense também não quer ficar com o jogador, como é o caso do São Paulo, mas é um simples fato de que ele não rendeu tanto, né? Caio Paulista, desde a saída de Odair Hellmann, e ele era um jogador que Odair usava muito, mas desde a saída de Odair Hellmann, né? Odair Hellmann sai após o jogo contra o Atlético Paranaense. Ele entrou 18 minutos contra o Vasco, não entrou contra o Atlético Goianiense, entrou 17 contra o São Paulo e 6 contra o Flamengo. Se a gente olhar os jogos anteriores, ele vinha entrando 28 contra o Red Bull, 15 contra o Inter, 20 contra o Palmeiras, 45 contra o Grêmio quando ele foi titular, 65 e 61 contra Fortaleza e Santos, com ele também sendo titular. Então, assim, ele era muito mais usado por Odair Hellmann. A saída de Odair, obviamente, que abala um pouco nessa negociação de renovação do Fluminense por ele. Ainda não sabemos o destino de Caio Paulista nesse ano, e é óbvio que numa renovação... Quando o Hudson... Por que eu citei o exemplo de Hudson ser titular e ter sido consistente a temporada inteira? Dá pra entender, eu não tô falando que eu concordo, dá pra entender você olhar o Hudson e falar bem assim, vou renovar com esse cara que foi titular a temporada toda, mesmo sabendo que não tem um treinador ainda, porque provavelmente o treinador que chegar vai aprovar o cara que foi titular o ano todo. Dá pra entender, não concordo, não pode ser feito assim. Caio Paulista, que é um reserva, muito utilizado, mas com pouca utilidade, né? A utilidade dele não foi tão grande nesse ano. Ah, mas o gol contra o Inter e contra o Atlético Mineiro. 1 ano, 2 gols. Pouca utilidade. Quando teve utilidade, teve muita, né? Garantiu aí pra gente pelo menos 3 pontos, né? 2 a mais contra o Inter e 1 contra o Atlético. Mas nos outros jogos não foi isso tudo e pra mim não mereceria uma renovação. Renovar até fevereiro, ok, a gente tá com poucos jogadores no elenco e tal, ok. Mas a renovação a partir de agora não mereceria. E só quem poderia dizer isso é o novo treinador. Se o Fluminense contratar um novo treinador, um exemplo, chegar um novo Odair Hellmann, olhar e falar quero esse jogador, beleza, né? Tipo assim, jogou a responsabilidade para ele e tal, não faz um contrato longo, como foi com o Danilo Barcelos, etc. Enfim, tem toda uma questão aí também de negociação. Mas até o momento, a diretoria olhar o desempenho de Caio Paulista no ano, as projeções para o futuro e optar pela renovação dele, considerando de que a gente tem na base jogadores que já estão bem maturados e tem muito mais futebol do que Caio Paulista, é um erro que não se deve cometer. Mesmo em montagem de elenco, mesmo pensando em quantidade, é um erro que não se deve ter. Como eu falei aqui num vídeo, logo após a vitória da gente, né, quando a gente ganhou o Brasileirão Sub-17, e eu falei, na verdade não, foi quando a gente foi eliminado do Brasileirão Sub-20, da Brasileirão Sub-20. E eu falei, ó, o Fluminense tem deficiências sérias defensivas na base, nessa última pegada que é a geração Sub-20. E no ataque não. No ataque tem um mar de jogadores que podem desenvolver no próximo ano e precisam de timing. Precisa de tempo para poder desenvolver nesse ano. Precisam de minutagem em 2021. E com Caio Paulista é menos minutagem para jogadores que estão vindos da base. Beleza? Esses são 2 temas de renovação. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Lá no outro canal, lá no meu canal, eu bati um papo de 45 minutos
falando com o Fio sobre canal, sobre, enfim, sobre muita coisa, sobre tudo. Vou deixar o link aqui no card para você ir lá assistir. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.